Ô, gente, eu tenho uma grande novidade para trazer para vocês. É o lançamento semana que vem do meu livro novo, Canto Escuro, Uma Vida entre a Luz e a Escuridão. Eu vou ler trechos do livro aqui, vou fazer uma sinopse do livro. O livro está disponível também já para todo o Brasil, na editora Emó. O livro está sendo publicado pela editora Emó, né? E ele está disponível para todo o Brasil e você pode ter uma dedicatória exclusiva, personalizada. Basta, depois de adquirir o livro, você mandar um e-mail para mim, né? Você manda um e-mail para mim no Pix do canal, que é andretj@terra.com.br, e você diz, se apresenta brevemente, né? E você diz por que você acompanha o meu trabalho, o que você gosta e tal, e eu tento fazer uma dedicatória personalizada. Você imprime e aí você vai poder, colocar ela aqui, na orelha, presa, e você vai ter uma dedicatória do livro, mesmo que você adquira o livro em qualquer lugar. Agora, se você estiver em Salvador e puder, na sexta-feira, ir no Recôncavo Culinária, entre 4 da tarde e 22 horas da noite, 10 horas da noite, né? Nós vamos estar lá fazendo os autógrafos, as dedicatórias, né? Eu estarei lá vendendo as primeiras cópias vendidas pessoalmente do livro Canto Escuro, né? Para quem não sabe, o nome do canal A Nova Máquina do Tempo tem esse nome por causa do meu primeiro romance, né? É de ficção científica, que foi editado na editora Hétera em 2007. Depois, a editora Cotter, vocês podem adquirir também, e também ter uma dedicatória personalizada da Nova Máquina do Tempo em sua nova edição. Essa aqui é a edição de luxo, né, da editora Cotter, tá belíssima, né? A edição da Nova Máquina do Tempo. Mas hoje é o vídeo para falar de Canto Escuro. E qual é a sinopse do que esse livro trata? Primeiro, rapidamente, o livro eu pensei em 2004 para 2005. Eu estava lidando com uma questão pessoal de solidão, refletindo sobre o amor, refletindo sobre várias questões. E o livro também tem discussão de política, sim, tem uma organização de uma greve, tem reflexões sobre economia, sobre política, em um livro que é um mistério dramático. Qual é o tema do livro? Como é que o livro começa? O livro é o diário do personagem Felipe. Felipe é o personagem principal. Ele não é um alter ego meu, ele é muito diferente de mim, só para deixar claro. E ele... O que eu diria para vocês? Ele é um cara que perdeu pai e mãe, ele é órfão. Já aí uma diferença muito grande. Meu pai e minha mãe... Meu pai, inclusive, foi o primeiro revisor desse livro. Minha mãe revisou também, né? Meu pai é poeta, minha mãe escreve crônica poética, de poesia. Então, enfim. Mas o Felipe perdeu o pai e a mãe, ele herdou uma empresa, colocou um cara para administrar a empresa, e ele vive uma vida que eu chamaria uma vida de prazeres. Inclusive na capa vocês podem ver que ele está numa biblioteca, tem aqui o Canto Escuro, né? E tem duas mulheres, uma aqui e outra aqui. E ele vai na biblioteca porque ele gosta de ler, ele está lendo inclusive o Conde de Monte Cristo de Alexandre Dumas, ou relendo, melhor dizendo. E ele vai para a biblioteca também para seduzir essas mulheres na biblioteca, né? Ele não mente para elas, não é um conquistador falso, canalha, mas também não ilude elas. Ele deixa claro que o que ele quer é se divertir, digamos assim. E ele leva uma vida de prazeres, como eu disse. Só que todos os dias na biblioteca, isso eu pensei em 2004 para 2005. A gente sabe hoje que tecnologia de energia solar se desenvolveu de forma diferente. Mas eu imaginei, até para a trama do livro, eu imaginei uma coisa da energia solar sendo acumulada durante o dia e na noite tendo um gerador trocando, sabe? Então você teria alguns segundos sem luz. Isso não é relevante do ponto de vista tecnológico, mas é relevante para a trama. A luz se apaga e quando ela se acende de novo, na maioria dos dias não acontece nada. Mas o livro começa, Felipe resolve escrever o diário no dia que acontece uma coisa extraordinária, aterrorizadora. O que foi que aconteceu? A luz apagou, quando a luz acendeu de novo, ele viu um canto escuro. Ele viu um local na biblioteca que, mesmo com as luzes acesas, vocês podem ver as luzes acesas, o canto, ele fica escuro, tá vendo? E ele pensa um monte de coisa sobre esse negócio desse canto escuro. Ele pensa que ele tá ficando maluco, ele pensa que tem um departamento de física pregando uma peça da universidade próxima.
ele pensa que é sobrenatural, mas em vez de ficar especulando, ele resolve ir até o canto escuro e investigar. E ele encontra textos, ele encontra uma carta de amor, ele encontra um texto de terror, uma história de terror, ele encontra reflexão sobre economia, reflexão sobre política, ele encontra poesias, ele encontra textos de comentário social, ele encontra de tudo. E aí ele começa a suspeitar que tem uma conexão entre esses textos, que não é uma coisa aleatória. Ele não sabe qual é a conexão, e ele resolve investigar. E ele resolve escrever o diário dele justamente para contar o que está acontecendo na vida dele e, ao mesmo tempo, selecionar coisas que ele leu no canto escuro e colocar no diário. Então é isso que ele faz. Ele começa a escrever o diário e começa a selecionar coisas que ele leu no canto escuro. É como se ele estivesse lendo livros inteiros e estivesse selecionando pequenos trechos para colocar no diário. Ele lê, por exemplo, sei lá, num dia ele lê, sei lá, 50 páginas, mas ele seleciona 3 para colocar no diário, entendeu? Ele não coloca tudo, ele está selecionando. E ele vai investigando isso. E tem outros personagens, tem um médico amigo dele, Julian, que aparece logo no início do livro, tem, enfim, outras pessoas. Eu sou muito grato por entrar em contato com a editora Emor, ao Fernando Miller e ao Thiago Suman. Ambos me ajudaram a entrar em contato com a Patrícia Kepaldi, que quando leu o livro gostou muito, ficou muito fascinada, mas ao mesmo tempo me disse assim, André, inicialmente eu não simpatizei muito com o personagem do Felipe, eu achei ele muito interessante, mas não tão simpático. A minha resposta para ela desarmou ela, ela disse, então funcionou, porque eu estava querendo justamente que ele fosse interessante, mas inicialmente não tão simpático assim, né? Então vamos lá, eu vou ler só os primeiros 2 parágrafos, né? Os primeiros 2 parágrafos do livro. Felipe, dia 1º de outubro, às 23h30 de uma segunda-feira. A única razão que me impele a escrever esse diário é um acontecimento extraordinário e aterrorizante, ocorrido apenas há algumas horas. Digo isso a você antes que pense que eu sou mais um tolo qualquer que registra todos os acontecimentos mundanos de sua vida irrelevante. A ideia para esse diário nem foi minha, e não estaria escrevendo se não achasse que poderia me ajudar a lidar com o que acabou de transcorrer. Antes que ele conte o que foi que aconteceu, irei te dizer quem eu sou, onde vivo, o que faço e o que mais senti vontade de revelar. Eu me refiro a você, imaginário leitor, devido a uma sugestão de Julian, médico, neurocirurgião, amigo meu. Um daqueles médicos pomposos que sempre aparentam no tom de voz saber sobre tudo, que por lidar com a vida e a morte se consideram acima dos comuns dos mortais. Pode estar se perguntando por qual razão eu seria amigo de tal indivíduo. Pois lhe digo, é um dos homens mais inteligentes que residem na Morada do Sol, um condomínio fechado, que está mais para uma pequena cidade privada. Além disso, parece-me uma pessoa confiável. 2 qualidades que me fazem suportar a irritante arrogância médica que em certos momentos uso para o meu divertimento, com ironias e sarcasmo. Ele, Julian, me disse que se eu imaginasse estar falando com alguém através do meu texto, ficaria mais fácil me expressar. Poderia libertar as palavras da minha mente e colocá-las no meu computador. Sim, escrevo em um computador pessoal em meu quarto, com as mãos trêmulas, ainda do susto que levei. Espero, ainda nesse dia, talvez na madrugada, estar calmo o suficiente para relatar o que aconteceu hoje. Sobre a sugestão de Julian, diria apenas o seguinte: ele me irrita mais quando está certo, e essa é uma dessas ocasiões. Eu acho que já dá para pegar nos 2 primeiros parágrafos um pouco da personalidade do Felipe. E eu vou ler agora para vocês o primeiro texto do Canto Escuro que ele seleciona. Antes, ele diz o seguinte: encontrei uma carta romântica, sem muitas pistas, a não ser o sentimentalismo exagerado. Diria até com tom de desespero. Reproduzo abaixo. E aí a carta vem dizendo o seguinte: o que você me disse recentemente, aqui já não é mais Felipe, aqui é uma coisa que ele leu no Canto Escuro, viu? O que você me disse recentemente me deixou preocupado e me fez pensar no período do início do nosso relacionamento. Penso no nosso relacionamento quando nos conhecemos naquela turma e como eu estava emocionalmente naquele período.
Talvez por entrar em uma turma nova e conhecendo novas pessoas, eu estava confiante e disposto a me deixar aberto para iniciar um relacionamento. Essa postura não foi a que eu normalmente apresentei ao longo da minha vida. E foi essa mudança, acredito eu, que permitiu a geração de empatia entre nós e que posteriormente viria a ser o nosso relacionamento romântico. Eu não tinha grandes expectativas em relação ao romance. Claro que sonhava em me apaixonar por uma pessoa que, além de possuir as características que valorizo, pudesse cativar meu coração. No início, a atração e a excitação eram predominantes, e elas se mantiveram, mas progressivamente deram espaço à confiança, consideração, afeto, carinho, até chegar ao amor. Queria que você me conhecesse e quis conhecer você. Permitir que você conhecesse minhas limitações, meus costumes e preferências. Você me surpreendeu ao conseguir ver em mim o que mais me orgulho de ser em termos de caráter, na minha noção de justiça e na minha sensibilidade nas minhas causas. Você pode ver porque compartilha comigo várias dessas características. Quando eu digo eu te amo, isso para mim tem um sentido bem específico e não geral e indefinido que muitas vezes se usa. Eu te amo porque você me faz feliz, porque eu me orgulho de quem você é como pessoa e de poder estar contigo. Eu te amo porque você me conhece como ninguém e quando me amou fez eu sentir algo que eu somente tinha visto e lido antes de te conhecer e de você conquistar o meu coração. Eu quero te fazer feliz como você tem me feito feliz. Eu quero me aprimorar e melhorar, não no sentido de mudar quem eu sou, mas no de ser melhor, mantendo a essência que me compõe. Para mim, uma série de razões, já te disse, foram as responsáveis, porém, o meu amor por você é tão grande e o meu desejo de estar com você e compartilhar novos momentos de felicidade como fizemos no passado é tão intenso que espero que você possa se lembrar do que vivemos juntos para não deixar o nosso relacionamento se transformar em uma lembrança. Você ainda tem o mapa, conhece o lugar e disse que ainda me ama. E por tudo torço, tenho esperança que você vai fazer o caminho de volta ao lugar que construiu no meu coração. Daquele que te ama como nunca amou antes. Essa é uma carta que o Felipe encontrou no Canto Escuro. Mas ele não encontra só carta de amor. Ele encontra história de terror, ele encontra reflexão sobre política, sobre economia, ele encontra um monte de coisas. E aí ele vai lendo e selecionando e refletindo e pensando, ao mesmo tempo que ele vai narrando o que está acontecendo na vida dele, porque paralelamente a isso, tem uma greve sendo organizada contra as empresas que ele herdou. Tem casos ultra problemáticos de pessoas ficando sem acesso a serviço de saúde, com problema envolvendo planos de saúde. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de como é que isso funciona no livro, mas enfim, tem tudo isso, né? Tem essas outras coisas acontecendo. Tem o personagem do Arthur, que é a pessoa que ele colocou lá para administrar as empresas e que é uma figura com a qual ele tem muitos problemas, digamos assim, muita dificuldade, vamos chamar assim. E tem uma jornalista atrás dele para tentar conseguir um furo de reportagem e investigar esse personagem curioso do Felipe. Enfim, tem essas outras coisas acontecendo simultaneamente enquanto o Felipe está às voltas tentando investigar o Canto Escuro. Eu escrevi esse livro no passado, lá entre 2000 e... Eu tive a ideia em 2004, mas eu escrevi o livro entre 2008 e 2010. E eu fiquei muito feliz quando o pessoal da editora Emol resolveu pegar o livro, ler e publicar. E ele agora está disponível para todos vocês. E eu estou disposto a fazer dedicatória personalizada para qualquer pessoa que entre em contato para que a gente possa fazer. O livro está disponível em versão física. Em breve ele deve estar disponível em formato e-book também. Eu estou conversando com o pessoal da editora para disponibilizar em formato digital. Acredito que isso deve acontecer em breve. Talvez até o lançamento até o momento do lançamento já esteja disponível, né? E eu posso depois fazer lives para falar sobre o livro. Para quem não sabe, eu escrevo literatura e o nome do canal é o nome de um livro de ficção científica que eu escrevi. E é uma coisa que eu vou voltar a fazer com frequência. Também já escrevi um livro que tem uma temática não literária, tem uma temática, digamos assim, técnica, que é um livro sobre o neofascismo. Esse já está pronto,
mas ainda não vai ser lançado agora. Está sendo examinado por editoras e depois a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Era isso aí que eu tinha para falar. Eu sou André Teixeira Jacobina. O Pix do canal, que é o e-mail do canal, é andretj@terra.com.br. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador. Pode ganhar dinheiro divulgando nossos cursos. Sim, eu explico isso no comentário fixado. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido nos comentários fixados. No comentário fixado tem o link para adquirir Canto Escuro. Eu espero que vocês adquiram o livro e divulguem. Não só adquiram, mas divulguem. Quem não for adquirir agora, divulgar nas suas redes e tal. E quem estiver em Salvador e quiser vir para o Recôncavo Culinária, pegar o autógrafo pessoalmente, estaremos lá. Um abração e até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau.